Olá, jovens, tudo bem? Aqui é o Leone falando. Bem-vindos novamente ao nosso curso de Físico-Química 2. Continuamos com a termodinâmica, especificamente estamos falando sobre a segunda lei da termodinâmica, embora não colocamos para vocês formalmente, escrevi aqui para vocês exatamente o que afirma essa tal segunda lei da termodinâmica. Nós vamos fazer isso agora. E nós estamos trabalhando com a grandeza termodinâmica conhecida como entropia. A entropia, como todo mundo já sabe, é o índice que quantifica a dispersão da energia de um sistema em microestados. Nós temos um sistema e esse sistema tem um monte de microestados que podem ou não ser acessíveis. Tá? E a entropia justamente quantifica a dispersão da energia total do sistema nesses microestados. Tá? E sendo que esses microestados, para estarem ocupados, eles devem ser acessíveis, eles devem estar acessíveis para as moléculas, os átomos, as espécies químicas do sistema. Então, qual a grande utilidade da entropia para nós químicos? A entropia permite nós prevermos se um determinado fenômeno, uma reação química, um fenômeno físico qualquer, é ou não espontâneo. Para os fenômenos espontâneos, a entropia total aumenta. Para os fenômenos não espontâneos, a entropia total diminui. Então, nós temos que sempre calcular a variação de entropia. Tá? E tem que ser a variação de entropia total. A variação de entropia total é igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia das vizinhanças. Então, o ΔS total é maior que zero nos fenômenos espontâneos. O ΔS total é menor do que zero nos fenômenos não espontâneos. Então, antes de falar da segunda lei, eu vou relembrar aqui o que afirma a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica afirma que a energia de um sistema isolado é constante. Né? Isso é intuitivo, isso aqui é natural para a gente. Né? A gente está acostumado com essa questão da conservação da energia. Se o sistema é isolado, não pode entrar energia nem matéria naquele sistema. Então, se a energia não entra e nem sai daquele sistema, a energia dele é constante, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica proíbe aquela ideia de construir um motor, a gente chama de motor perpétuo, um motor, uma máquina que realize trabalho e não precise que a energia seja introduzida naquela máquina. Tá, de forma externa. Então, a primeira lei derruba isso. Não é possível você criar energia do nada. Tá? Você tem lá o motor e aquele motor se sustenta sozinho. Né? Ele mesmo se encarrega de produzir a energia e realizar trabalho com aquela energia, né? Sem você ter uma fonte de energia externa. Isso não é possível. Tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, que afirma que a energia de um sistema isolado é constante. Não entra nem sai energia do sistema, então a energia dele só pode ser constante, certo? Portanto, para alimentar uma máquina, sempre precisa ter uma fonte de energia, certo? Então a primeira lei, ela proíbe isso, a construção de uma máquina que não requer uma fonte de energia externa para alimentá-la, ok? E a segunda lei? A segunda lei afirma que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar. Aqui nós temos que entender o que isso quer dizer exatamente, né? Esse tende aqui, ele nos remete a processos espontâneos. Tá? Então, para um sistema isolado, aquele sistema isolado, ele vai tender naturalmente, ou seja, espontaneamente, fenômenos vão ocorrer dentro daquele sistema de forma a aumentar a entropia.
Tá? É isso que a segunda lei afirma, que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar de forma espontânea. Então, o sistema isolado só vai ocorrer dentro daquele sistema isolado de forma espontânea, eu estou dizendo, aqueles fenômenos que aumentam a entropia, certo? É isso que afirma a segunda lei. Aí você vai me dizer, mas por que está aí sistema isolado, né? É possível a gente fazer com que a entropia diminua? É perfeitamente possível, tá? Só que aí o fenômeno ele vai ser não espontâneo, requer uma interferência externa, a realização de trabalho. Nós precisamos de trabalho, certo? Para fazer com que um evento, um fenômeno não espontâneo ocorra. Essa, então, é a segunda lei da termodinâmica. Se você está meio perdido aí com a entropia aqui na Terra plana, eu vou tentar explicar para você de uma forma simples. Se você ainda está meio patinando com o tal do microestado, um macroestado, tá? O que significa exatamente entropia, eu vou tentar dar uma, uma ajuda aí para você. Olha só, eu desenhei aqui um sistema. Esse meu sistema, eu coloquei ele, circulei aqui ele em azul, tá? Esse sistema, ele contém uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha é uma molécula, tá? Cada risquinho preto desse é um microestado. Então, eu tenho o meu macroestado. O meu macroestado, ele é formado por 5 moléculas, tá bem? Meu macroestado é formado por 5 moléculas. Esse meu macroestado, ele tem uma energia total, né? Eu somar a energia de cada uma das moléculas, eu vou ter energia total, eu vou ter as moléculas interagindo, então eu tenho um macroestado, que seria as propriedades observáveis totais do meu sistema. Eu mensurar a energia desse sistema, né? Eu estou falando do macroestado. Bem, então note que eu tenho aqui 1, 2, 3 microestados ocupados, ou seja, populados por moléculas. Eu tenho 2 moléculas no microestado de mais baixa energia. Eu tenho mais 2 moléculas nesse segundo microestado de energia. Eu tenho só uma molécula nesse terceiro microestado de energia. E esse último microestado de energia aqui, ele está desocupado. Então a gente diz que ele é um microestado não acessível. É um microestado não acessível. Tá bem? Porque não tem molécula ocupando aquele microestado de energia. Tranquilo? Então, eu chamei a entropia total do meu sistema, né? Ou seja, é uma grandeza que tem a ver com o macroestado, né? É a entropia total do meu sistema. Tá bom? Então, a entropia total do meu sistema, eu estou chamando ela de S1. Bom, a entropia 1. Então, essa aqui é a situação número 1. Tá? O meu macroestado número 1, a minha situação número 1, meu sistema na situação 1, situação inicial. Tá bem? É isso aí. Seguindo. Então, o desenho era para ficar igual. Não saiu igual aqui, mas dá para entender aqui. Eu consigo, acredito eu, passar a mensagem e você pode compreender, creio. Aqui é o seguinte, então eu tinha a situação inicial, eu tinha que a energia total do meu sistema estava repartida,
em 1, 2, 3 microestados ocupados, certo? Alguma coisa aconteceu com o meu sistema que ele passou para a situação 2. E agora eu tenho, claro, o meu sistema não entrou nem saiu moléculas, eu continuo tendo as 5 moléculas, mas a novidade agora é que eu tenho 4 microestados ocupados. Então, o que é que você acha? Que houve aumento ou diminuição de entropia? Entropia não quantifica o quanto a energia está dispersa, está espalhada nos microestados? Sim, isso é entropia. Então agora, antes eu tinha 3 microestados ocupados, agora eu tenho 4 microestados ocupados. Então, a minha entropia número 2 é maior do que a entropia número 1. Então, houve um aumento de entropia. Nós vamos ver a partir de agora como calcular a variação de entropia que acompanha diversos fenômenos. Por exemplo, expansão do gás ideal. O gás ideal já falamos na Fisicoquímica 1, que é um modelo simples, porém muito importante. É um ponto de partida para diversas discussões na termodinâmica, assim como na fisicoquímica como um todo. Essa expressão para calcular a variação de entropia quando um gás ideal sofre expansão, você pode ver a dedução dessa fórmula na bibliografia recomendada, especialmente o livro do Atkins, que é o livro-texto que a gente usa aqui, aquele de Fundamentos de Fisicoquímica. Então é muito fácil você chegar nessa expressão, os interessados têm que ir lá no livro e procurar a dedução muito simples e fácil, você chega nessa expressão aqui. Recomendo fortemente que você faça isso. Vá atrás da dedução. Então, para calcular a variação de entropia quando o gás ideal sofre expansão, você pega o número de mol, multiplica pela constante R, que é a constante dos gases, e pega o logaritmo natural do volume final dividido pelo volume inicial. Você divide o volume final pelo volume inicial e obtém, calcula o logaritmo natural dessa fração aqui, certo? Você tem que prestar atenção sempre nas unidades, tá? Eu não vou aqui dizer nesse momento para você qual é o R que você deve usar, né? Você tem o R para várias unidades. Aí você tem que ser um pouco malandro, né? Quais são as unidades? O R você vai pegar lá o catálogo, né? Tem um monte de opções lá com o R. Qual daqueles você vai ter que usar para que a variação de entropia saia nas unidades adequadas? Porque você já viu, né? Entropia tem unidades de energia por temperatura. Então, unidade assim de energia, joule, joule por Kelvin, tá? Então, seu R tem que ser adequado de forma que você chegue nessa variação de entropia com as unidades adequadas, tá? Fazendo um comentário essencial, faltou dizer que essa expressão é para expansão isotérmica reversível do gás ideal. Tá? Então, é para expansão isotérmica reversível. Um outro tipo de situação onde é desejável calcular a variação de entropia para uma amostra, um material, seja lá o problema que você esteja em mãos, que diz que a temperatura variou, a temperatura aumentou ou diminuiu desse material, você pode calcular a variação de entropia nesse tipo de situação usando essa expressão. Novamente, eu recomendo que você recorra à bibliografia recomendada para ver a dedução dessa expressão. Então, a variação de entropia, quando você tem variação de temperatura, é igual capacidade calorífica da tua amostra, do teu material, logaritmo natural da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Essa capacidade calorífica ela pode ser a volume constante, pode ser a pressão constante, depende do problema em mãos, certo? Então, recomendo que você vá atrás da dedução desta expressão. Aqui eu vou mostrar uma preocupação, né? Como você já sabe, o Atkins usa desordem para falar de entropia, né?
Então, aqui nessa parte que mostra como calcular a variação de entropia quando há uma variação de temperatura, ele diz aqui que nós devemos esperar que a entropia de uma amostra aumente à medida que a temperatura aumenta, de TI até TF, porque a desordem térmica do sistema é maior numa temperatura maior, quando as moléculas movem-se mais vigorosamente. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Que você lembra lá do artigo, né? Então, não escreva na prova que entropia é desordem, certo? Você tem que usar o bom senso, né? Eu estou recomendando isso para você. Vou dar errado, tá? Não vou dar certo para você dizer na prova que entropia é desordem, tá bom? Aí você tem que usar o bom senso. Como essa ideia é muito difundida, que entropia é desordem, e já vimos os problemas desta abordagem, imagina que você esteja fazendo um concurso ou um ENAD, e lá esteja dizendo que entropia é desordem, né? E não sei se é uma questão de assinalar, se é discursiva, sei lá, mas se é discursiva, há margem, né? Para você abordar sobre isso, né? Sobre a forma não correta e imprecisa de dizer que entropia é desordem. Mas se for uma questão de assinalar, né? Você vê, ele vai por eliminação, né? A única coisa que encaixa ali é desordem, beleza, você concorda com o examinador, né? E assinala, né? Mas, então, tome esse cuidado, né? Tem que usar o bom senso, certo? Então, entropia não é desordem. Eu pergunto a vocês, por que a entropia aumenta? Por que a entropia aumenta quando a temperatura aumenta? Pause esse vídeo agora e tente entender e formular uma resposta para isso. Então, para entender isso aí, por que a entropia aumenta com o aumento da temperatura, nós podemos recorrer aos meus bonitos desenhos aqui, feitos anteriormente. Você tem na situação 1 que apenas 3 microestados são acessíveis. Ao passo que na situação 2 nós temos 4 microestados acessíveis. Então, aumentando a temperatura, você popula mais microestados. Você aumenta o número de microestados acessíveis, o que leva ao aumento de entropia, já que a entropia quantifica essa dispersão da energia em microestados. Então, da situação 1 para a situação 2, eu estou dispersando a energia do meu sistema em mais microestados. Estou conseguindo um número maior de microestados acessíveis. Por isso a entropia aumenta quando você aumenta a temperatura. Então, veja que isso não é desordem, né? Não é desordem. Tá? Não faz sentido falar em desordem aqui. Só se a gente combinar, né? Quanto mais microestados acessíveis, maior vai ser a desordem. Só que a gente já viu o problema disso, né? Algumas pessoas podem interpretar de uma forma errônea. Então, não faz sentido falar em desordem, né? Entropia é isso. É o índice que quantifica a dispersão da energia do sistema em microestados. Para que falar que isso é desordem? Né? A gente já viu como isso causa confusão naquele artigo que eu traduzi a primeira parte. Eu pretendo traduzir a segunda parte e disponibilizar para vocês um pouco mais adiante aí no curso. Ó, jovens, é interessante notar que essa expressão aqui, você vê que é muito simples, né? Variação de entropia igual a Czão, que é a capacidade calorífica. Note que, independentemente de o quão seja grande ou pequena essa variação de temperatura, né? Você tem um TF e um TI, só aparece um único C aqui, tá?
que é uma informação experimental isso, né, a capacidade calorífica. Então, essa expressão aqui, quando utilizamos a mesma, estamos partindo do princípio que a capacidade calorífica não varia com a temperatura. E nem sempre isso é verdade. Tá? Então, para calcular a variação de entropia, quando você tem variação de temperatura e quando você tem que a capacidade calorífica varia com a temperatura, aí você vai cair numa integral, certo? Os interessados podem consultar o Atkins, que tem mais detalhes lá. Então é bom lembrar que C, neste caso aqui, é uma constante, certo? Constante. CTE, ó. Bem, nunca se esqueça disso aí. Estamos partindo do princípio aqui que a capacidade calorífica não varia com a temperatura. Mas situações de interesse onde a gente pode calcular a variação de entropia é durante as transições de fase, né? Então, fusão, vaporização, solidificação, todo aquele conjunto de transformações físicas que a gente conhece bem, nós podemos calcular a variação de entropia para o respectivo fenômeno. Então, por exemplo, para calcular a entropia, a gente fala entropia de fusão, né? Mas na verdade é a variação de entropia durante a fusão, mas é comum, tá? A gente falar, ao invés de falar de variação de entropia, a gente falar só entropia, tá? Podemos calcular também a entropia de vaporização ou ainda a variação de entropia devido à vaporização. Basta você pegar, no caso da fusão, a entalpia de fusão, né? Que na verdade é a variação de entalpia devido à fusão. Essa variação de entalpia vai depender da temperatura, né? Para cada temperatura você tem um ΔH correspondente. A gente falou um pouco disso na Fisicoquímica 1, né? Entalpia depende da temperatura. Dividido pela temperatura na qual essa fusão está ocorrendo. Então, informações como pressão, temperatura, vão influenciar na variação de entalpia, consequentemente, vão influenciar na variação de entropia, certo? Esse ΔVAPH é a variação de entalpia devido à vaporização, tá? Então tem que consultar as tabelas de dados termodinâmicos. Qual é a temperatura que você está trabalhando? Qual é a pressão que você está trabalhando? Você tem que estar atento a isso aí. Ver se aquela tabela de dados que você tem em mãos contempla a situação que você está explorando. Novamente, as deduções dessas expressões são muito fáceis, né? A gente viu que uma das formas mais básicas de se calcular a variação de entropia é dividindo o calor pela temperatura. E variação de entalpia é calor, então basta trocar o Q por ΔH, né? Então, não tem erro. Consulte o Atkins, novamente estou dizendo, consulta lá o Atkins que tem todos esses detalhes, certo? E a gente pode especular um pouco sobre essas variações de entropia. Elas vão ser positivas, elas vão ser negativas. Por exemplo, a entropia de fusão, né? Melting é fusão. Você acha que aumenta ou diminui a entropia durante a fusão? Você pensa lá, o sólido passando para líquido. No sólido nós temos mais restrição de movimentos. Nem todos os movimentos que as moléculas fazem no estado líquido, elas podem o fazer no estado sólido. Então, no sólido eu tenho restrição de movimento. Quando eu vou para o líquido, eu tenho mais liberdade de movimento. Se eu tenho mais liberdade de movimento, eu vou ter uma gama maior de microestados acessíveis, porque cada tipo de movimento vai ter uma energia associada. Isso é um microestado. Então, fundiu a substância, você está produzindo, você está fazendo com que mais microestados sejam acessíveis. Então, o que vai acontecer? A entropia vai aumentar.
Mesma coisa com a vaporização, tá? Então, ó, de novo, eu vou mostrar aqui para você, ó. Ó, de novo, o Atkins fala que a variação de entropia é maior quando esta é relativamente ordenada, né? O líquido está relativamente mais ordenado do que o gás, que é desordenado, tá? Então, olha, de novo, a gente já viu esse problema da ordem e desordem, né? Será que o Atkins leu aquele artigo que eu passei para vocês? Porque se ele leu as edições futuras, né, após aquele artigo, ele deve ter mudado. Eu espero, né? Não sei. Nós vimos até agora várias formas de se calcular a variação de entropia, mas para o sistema. O foco era o sistema. E quanto às vizinhanças? Também é desejável calcular a variação de entropia para as vizinhanças? Sim, pois muitas vezes nós estamos interessados em calcular a variação de entropia total. Aí eu tenho que calcular a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia das vizinhanças. Então é desejável sim calcular a variação de entropia das vizinhanças. Aquela fórmula básica para calcular a variação de entropia é Q sobre T. A gente estava falando de sistema, então era o calor do sistema dividido pela temperatura na qual estava ocorrendo aquela troca de calor, né? Temperatura do sistema. Como essa transferência de calor ela deve obrigatoriamente se dar em condições reversíveis, nós temos o equilíbrio térmico entre sistema e vizinhanças. E nós podemos calcular então a variação de entropia das vizinhanças, né? Isso aqui vem do inglês, surrounds, né? Vizinhanças, os arredores, né? Então nós temos que a variação de entropia das vizinhanças é igual ao calor das vizinhanças. Então, de forma reversível também, essa troca de calor dividido pela temperatura. Então, olha só, qual que é a diferença dessa expressão aqui? Deixa eu destacar aqui. Qual que é a diferença dessa expressão para esta expressão aqui? A diferença é que aqui eu uso o calor que é o calor das vizinhanças. O calor sob o ponto de vista das vizinhanças. E aqui eu troquei o calor das vizinhanças pelo calor do sistema. Tá? E essa troca de calor ela sempre se dá entre sistema e vizinhanças. Então, qual é a relação entre o calor das vizinhanças e o calor do sistema? O sinal. Né? A relação entre eles é que eles têm sinais opostos. Então, se eu trocar o calor das vizinhanças, eu posso colocar calor do sistema, porém com o sinal trocado, tá? Então, também é perfeitamente possível calcular a variação de entropia para as vizinhanças, sem problema algum. Então, para ilustrar, usando essa lógica aí de trocar o Q por menos Q, você pode fazer o cálculo da variação de entropia das vizinhanças para todas aquelas situações que nós vimos para o sistema. Por exemplo, expansão isotérmica reversível de um gás ideal. Nós vimos como calcular a variação de entropia do sistema. É possível calcular para as vizinhanças também durante a expansão do gás? É possível. Tá? A diferença vai ser o sinal. Ó. Vai aparecer um sinal aqui no caso da expansão isotérmica reversível. Tá? Então é bem tranquilo. Por isso que eu recomendo que você olhe as deduções. Aí a dedução que faz para o sistema, para as vizinhanças, também é tranquilo de fazer. Olha só, mais uma ilustração aqui. Nós vimos como calcular a variação de entropia do sistema durante transição de fase. Da mesma forma que lá eu tinha ΔS igual a ΔH sobre T, aqui, se eu quiser calcular a variação de entropia das vizinhanças, devido à transição de fase no sistema, também a diferença vai ser o sinal, tá?
somente o sinal, pelos argumentos que eu já coloquei anteriormente. Então, ΔH sobre T, só que vai ter o sinal negativo. Essa é a diferença. Bem tranquilo, né?